orar. Salve todos, Pai de Jesus. Soberano Deus, eterno, em nome de Jesus, já vai repreender toda a seta, todo dado, toda investida do inimigo. Que o Senhor possa abrir o nosso intelecto, o nosso espírito para essa aula que o Senhor proporcionou para as nossas vidas. Dá graça e conhecimento para conosco, e assim nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vou falar hoje no microfone para melhorar o áudio no vídeo. É até bom que nós temos as aulas com vídeo, porque pode ter pessoas com vontade de fazer o curso, mas não tem disponibilidade para estar na aula. Então podem se matricular, adquirir a apostila e fazer a aula em casa. Eu fiquei de dar uma pincelada na página 24. Isso. Na página 24, vamos lá. Nós estávamos falando sobre a mansidão de Cristo. Eu creio que eu já... Não, tem só que terminar, que era uma lição que estava aí na lousa. Ah, sim. Não, sabe onde essa lição estava, gente? Na verdade, não estava na 24. Na verdade, ela está na 28 para frente. Acho que a cruz trouxe redenção. Porque eu lembro que eu citei o que Cristo proclamou na cruz, não citei? Sim. Da página 30. Sim. Eu acho que é a 32 só um pouquinho. Isso, exatamente. Depois eu trouxe que a cruz trouxe expiação e redenção. Faltou falar sobre redenção e reconciliação. Isso. Ok. A palavra redenção, gente, significa readquirir, comprar de volta. Ou seja, aquilo que te pertencia e você está tomando de volta novamente. Este é o sentido da palavra. Oi? Não. É comigo? Ah, tá. Pensei que estava falando aqui comigo. Vamos abrir nossas Bíblias em Levítico 25, do 47 a 48. Levíticos 25, perdão, do 47 a 48. Quem achou pode ler. E se o estrangeiro ou o peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e vender-se aos estrangeiros, ou o peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Então percebe que a possibilidade de resgate, mesmo que a pessoa venha a ser vendida, Deus concede a possibilidade de resgate. E Ele concede a possibilidade de resgate e Ele qualifica as pessoas que têm condição de resgatar essa pessoa. Quer ver um outro exemplo de redenção? Quando a gente lê o livro de Ruth, não é verdade? Boaz, ele redime aquele campo que pertencia a Noemi. E já ele adquire o campo e a mulher junto, Ele já adquire Ruth junto. Mas ele não era o primeiro a ter o direito de redimir aquele campo e Ruth. Vocês lembram da história? Ele teve que convencer o parente mais próximo dela
a ele abrir mão, aí sim ele podia adquirir o campo e casar com Ruth. Ele respeitou as leis, inclusive as leis que ele respeitou é exatamente essa de Levíticos 25. Olha que coisa interessante. Ou seja, aqui qualificou que é o parente mais próximo que tem o direito de fazer a remissão, tá? Então o sentido de remissão é exatamente esse, tá, gente? Comprar de volta. Quando nós vemos Paulo falando em Romanos, tá? Olha que coisa interessante. Romanos do capítulo 5 ao capítulo 7, Paulo usa 32 vezes a palavra harmatia, que significa pecado. Ou seja, em dois capítulos, do 5 ao 7, 5, 6 e 7, perdão, 3 capítulos, Paulo fala 32 vezes sobre pecado. Ele cita a palavra pecado 32 vezes. Olha que coisa interessante. Quer ver? Vamos abrir o Romanos 7,14. Pode ler, quem achou pode ler. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então Paulo ele diz que nós somos carnais, somos vendidos sobre o pecado. Paulo ele cita muito a lei em Romanos e ele também cita muito a lei em Gálatas. Por que ele cita a lei em Gálatas? Porque ele enfrentou um grande problema na igreja da Galácia. O problema que ele enfrentou na igreja da Galácia era que as pessoas estavam se judaizando demais. Sabe isso que a gente vê nas igrejas hoje? Você vê lá os pastores sobem o púlpito de talet, de quepá, disso e daquilo, e põe candelabro, arca da aliança, judaiza a igreja, mas circuncidar ninguém quer. Todo mundo quer judaizar a igreja. Quando Paulo viu que estava todo mundo judaizando, ele pegou Timóteo e falou assim: você vai circuncidar? Ele: não, vai circuncidar, porque vocês querem ser judeu, então você vai circuncidar. Mas circuncidar ninguém quer, né? Então o que ocorre? Paulo estava enfrentando isso, gente, na igreja de Gálatas. A pessoa chegava em Gálatas e aceitava Jesus, se convertia, ia lá com toda alegria cultuar, e chegava e falava assim: ó, você tem que guardar o sábado, você tem que circuncidar, você tem que andar como a gente, senão você não vai ser salvo. Eles estavam atribuindo a salvação à observação da lei. Ou seja, eles diziam assim: se você trabalhar no sábado, você não vai ser salvo. Nós vemos hoje, né, depois nós vamos entrar mais para frente falando sobre a adventista, nós vemos hoje que eles falam bastante disso. Nós vamos entrar na história deles. Então o que ocorre, gente? Paulo enfrentou isso. E conforme Paulo enfrentou isso, ele estava falando assim: a gente não conheceu o pecado senão através da lei. A lei que nos fez ter o entendimento do pecado. Porque a nossa carne ela é inclinada para o mal. A nossa carne ela é inclinada para o pecado. Você quer ver um exemplo? Paulo disse: a partir do momento que a gente conhece o pecado, a gente passa a ser tentado pelo pecado. Quando você está andando na rua, aí você passa perto de um prédio espelhado, um prédio de vidro. Aí você passa por aquele prédio, você passa despercebido, você nem repara que o prédio é espelhado de vidro. Agora, se colocarem uma placa naquele prédio assim: proibido tacar pedra. Aí todo mundo que passa ali vai ficar tentado a pegar uma pedra e tacar naquele vidro. Se não tivesse aquela placa escrito "tá proibido", ninguém ia ficar tentado a tacar pedra lá. Mas como está aquela placa "é proibido",
a pessoa vai ficar tentada, porque a nossa carne é inclinada para o proibido. Não tem jeito. Nossa carne é inclinada para o proibido. Você pode ver nos primeiros mandamentos em Êxodo 20, né? Não terás outros deuses diante de mim, só eu sou o Senhor, né? Não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, e é tudo não, a palavra hebraica ló, que é não. Então Deus, ele dando uma negativa, falando, não faça isso, porque Deus estabeleceu em nós um padrão moral. Porque imagina se a sociedade vivesse como os ateus gostariam que a gente vivesse. Um mundo sem um padrão moral. Um mundo onde as pessoas fazem o que quer, vivem como quer. Hoje a sociedade já estaria a ruínas. Então, Deus estabeleceu o padrão moral para frear a nossa condição humana. E nós somos o quê? Vendido ao pecado. Agora eu pergunto, Cristo nos comprou com teu sangue. Mas Cristo nos comprou de quem? De quem que Cristo nos comprou? Inclusive, gente, alguns pais da igreja chegaram a mencionar que Cristo nos comprou do diabo. Mas, gente, isso é totalmente errado. Cristo, ele pagou o preço com teu sangue e nos comprou do próprio Deus. Foi para o próprio Deus que Cristo pagou seu sangue. Por quê? Porque Deus disse assim: só há remissão de pecados através do quê? Derramamento de sangue. Então o único preço que seria pago pelo pecado, somente derramamento de sangue, tá? Então Cristo, ele derramou o seu sangue puro, o seu sangue carmesim, para que a humanidade fosse justificada. Era necessário um sangue perfeito, sem mácula, sem pecado, uma vida perfeita. Somente Cristo teve essa vida perfeita. No tempo da lei, os animais que eram oferecidos em sacrifício. E antes do animal ser oferecido em sacrifício, o que eles faziam? Eles pegavam o animal e ficavam meia hora analisando o animal. Eles ficavam apalpando a patinha, apalpando o corpo, para saber se não tinha nenhum problema, nenhum defeito. Aí sim o animal depois ele era oferecido em sacrifício. Tá, gente? Entenderam aí o conceito de remissão? Então é comprar de volta. Tá? Então Cristo nos resgatou da lei do pecado. Ele nos comprou de volta. Mas espera aí, ele nos comprou de Deus, de volta para Deus? Sim, porque a queda do homem nos fez escravo do pecado. Então o nosso corpo, ele está servindo ao pecado. E Cristo, ele nos resgatou dessa servidão. Exatamente como Paulo falou lá. E ele é o nosso Redentor. Tá? Mateus 20, 28, ele diz: ele dá a sua vida em resgate de muitos. Por que Jesus ele fala muitos e ele não fala todos? Porque Romanos 10, 9 diz o seguinte: todo aquele que confessar a Cristo com a tua boca e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, este será salvo. Queria Deus que fosse todos, mas não é. Então ele deu resgate a muitos. Muitos quem? Muitos que o receberam como Salvador da sua vida. É por isso que nós não podemos atribuir obras, ações, caridade, bondade à salvação. Porque a partir do momento que você atribui isso, você fala assim: aquela pessoa é boazinha, ela vai para o céu. Aquela pessoa ajuda todo mundo, ela vai para o céu. A partir do momento que você atribui isso a uma pessoa, você está negando o sacrifício de Cristo. Então por que Cristo se sacrificou se nós mesmos tivéssemos condição de ser salvo? Pois o ser humano não tem condição nenhuma de se salvar. E por a gente não ter condição nenhuma de se salvar, foi que Deus morreu na cruz do Calvário por nós.
Então Deus enviou a Jesus Cristo, que morrendo na cruz do Calvário, nos resgatou e nos redimiu. A cruz nos trouxe reconciliação. Reconciliar, página 33, significa harmonizar relações interrompidas entre os indivíduos. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Deixa eu ver onde. Posso apagar? Pode. Vamos lá. Ixi, aqui eu vou falar depois. Vou dar um exemplo de harmonização, tá? Por exemplo, tem o ofensor, tem o ofendido e tem o reconciliador, tá? Quem é o ofensor? Somos nós. Quem é o ofendido? É Deus. E quem é o reconciliador? É Cristo. É como uma espécie de tribunal, tá, gente? Inclusive está falando aqui no livro: o ofensor, o ofendido e o reconciliador, ou, como está falando aqui no livro, mediador, tá? Ou seja, é como uma espécie de tribunal, tá? Então, o mediador é aquele que faz o que, gente? É aquele que traz a reconciliação entre o ofendido e o ofensor. Então, o único capaz disso foi quem? Foi Cristo. Vamos abrir a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Deixa eu ver se eu lembro o versículo lá. Capítulo 2, 5. Quem achar pode ler. 1 Timóteo. Capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só mediador. Mediador e reconciliador, tá? Um só mediador. Não é Maria, não é Pedro, não é Judas Tadeu, não é São João. O mediador é Cristo. O reconciliador é Cristo. Há um só Deus e um só mediador. Vamos imaginar que Deus está de um lado e nós de outro. E tem uma ponte que pode nos ligar a Deus. E essa ponte somente é Cristo, tá? Só podemos chegar até Deus com Cristo, tá? Somente através da justificação em Cristo Jesus. Vocês lembram que eu falei como funciona a justificação, né? Eu dei um exemplo prático aqui, como funciona a justificação. O juiz vai lá e ele dá uma sentença à pessoa. Ele conhece a pessoa, mas ele não passa a mão na cabeça da pessoa. Ele vai lá e dá a sentença para ela. Depois que ele deu a sentença, que ele condenou essa pessoa, ele sai do tribunal, ele passa no guichê e paga a fiança da pessoa. Porque só ele tem condição de pagar a fiança da pessoa. Isso, gente, é o conceito de graça, tá? Graça é o favor imerecido. É diferente de perdão, tá, gente? Graça, tá? Vou colocar a diferença aqui entre graça e perdão, tá? Graça e perdão. Graça é quando nós somos culpados, tá? Mas nós não merecemos receber o benefício de Deus, mas nós recebemos. Então é um favor imerecido.
perdão é quando é concedido algo ao ofensor, tá? O perdão é quando ele é concedido, ou seja, ele é apagado, a ofensa, tá? É quando a ofensa é apagada. Esse é o perdão. A graça não, é o favor imerecido. Então qual que é a diferença entre a graça e o perdão? Deus nos perdoa? Deus nos perdoa, mas nós estamos sempre errando. Então nós estamos sempre precisando da graça. O perdão, Deus perdoa. Deus, ele apaga aquilo que foi ofendido a ele. Porém, nós sofremos a consequência, tá? Nós sofremos a consequência. Deus joga nossos pecados no mar do esquecimento. Porém, as consequências ficam boiando, tá? Muitas consequências, tá? São deixadas mesmo depois da gente deixar uma vida de pecado. Então, reconciliação é isso, tá, gente? Envolve o ofensor, que foi Deus, ou o ofendido, que foi Deus, o ofensor, que fomos nós, e Cristo, que é o mediador entre o ofendido e o ofensor, tá? O juiz, ele só pode ouvir quem? Um advogado. Você não pode jamais chegar lá dentro de um tribunal e falar assim: ô meritíssimo, eu vim aqui defender essa pessoa. Mas peraí, você tem qualificação? Você está preparado? Não é qualquer um que pode chegar lá e te defender. Quem tem que te defender é uma pessoa qualificada. Então o único qualificado para nos defender é Cristo, tá, gente? Então, através da sua defesa, ele nos reconciliou com Deus, porque estávamos afastados de Deus, mas através da sua morte na cruz, como diz Mateus capítulo 28, assim que Cristo proclamou na cruz: está consumado, o véu do templo se rasgou. E vou dizer uma coisa para vocês: o templo, o véu do templo, ele não era levinho não, viu? Os próprios judeus tinham uma grande dificuldade para entrar no Santo dos Santos devido à grossura do véu. O véu, ele tinha quase 10 centímetros de grossura. Você imagina o tamanho dele. Mas quando Cristo morreu, é como se tivesse vindo uma mão de cima a baixo, rasgando aquele véu no meio perfeitamente e dizendo assim: agora vocês têm acesso à sala do trono. E essa mão, ela rasgou perfeitamente. E quando os judeus olharam, eles viram que o Santo dos Santos já estava aberto. O Santo dos Santos já estava acessível. A morte na cruz do Calvário nos deu acesso à presença de Deus. Glória. É muito forte. Quando a gente lê essa passagem junto com o Espírito Santo, não tem como a gente não chorar. Em saber que a morte de Cristo nos trouxe reconciliação com Deus. Não foi uma reconciliação que demorou, não. Foi uma reconciliação imediata. Rasgou o véu e nós tivemos acesso. A cruz, ela trouxe o quê? Propiciação. O que significa propiciação? Olha que coisa interessante. Em Êxodo, capítulo 25, do 17 ao 22, nós vemos um propiciatório construído por Moisés para o quê? Cobrir a arca. Ou seja, propiciação é uma cobertura. Olha que coisa interessante. Propiciação é uma cobertura. Tá, gente? Cristo foi dado como propiciação pelos pecados, ou seja, aquele que nos cobriu de todo pecado. Vamos abrir Romanos 3, ler os versículos 24 e 26, e quem achou pode ler já.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Glória a Deus. Então você vê, da mesma forma que a tampa da arca, ela propicia, ou seja, ela traz cobertura para a arca. O sangue de Cristo, ele nos traz cobertura, ele nos cobre, ele nos purifica, tá? Cristo, nossa justificação. Nós falamos aqui já um conceito sobre justificação, né? Aí nós vemos aqui um exemplo de Adão e Eva, que quando eles perceberam que estavam nus, eles tentaram cobrir a sua nudez. E vale a pena lembrarmos que o Senhor proporcionou a Adão e Eva vestes para que se cobrissem depois dela e confessarem os seus pecados. Só que tem alguns pontos interessantes aqui, tá, gente? Acerca desse texto que a gente tem que observar. Primeiro, se eu não me engano, acho que no primeiro dia de aula eu falei sobre as vestes, não falei? Né? Eu até citei Salmos 8, né? Que Salmos 8 diz que Deus nos revestiu de honra e de glória. Aí você fica aquela pergunta: se Deus não dá glória para ninguém, que glória é essa? O seu brilho. O ser humano, ele tinha a vestimenta de brilho quando estava no Éden, né? Então o próprio Salmo 8 diz isso daí. E olha só que interessante, vamos abrir Gênesis 3. Deixa eu pegar aqui Gênesis 3. Eu quero fazer a leitura de um texto em versões diferentes, para a gente analisar uma coisa. 3:21. Vou fazer assim. Quem achar pode ler. E depois quem tiver uma versão diferente, lê também. Tá? Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Maravilha. Quem tem uma versão diferente? A minha fala: e o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Maravilha. Quem tem outra versão diferente? Todos é igual? Vocês perceberam uma coisa? Vocês notaram uma coisa? Não fala pele de animal. Todo mundo fala que é pele de animal, mas esse texto em nenhuma versão fala que é pele de animal. Reparou? Nenhuma. Na sua versão, pode pegar todas as versões. Eu não sei onde acharam o animal aí. Nenhuma versão fala pele de animal. Porque todo mundo fala, né? Deus fez o primeiro sacrifício. Inclusive está em livros de teologia isso daí, gente. Deus fez o primeiro sacrifício, sacrificou lá o bezerrinho, pegou a pele, fez e deu para Adão. Está escrito pele de animal aí? Não está escrito pele de animal. Olha que coisa interessante. Em nenhuma versão está escrito pele de animal. Uma outra parte curiosa, só para deixar os irmãos curiosos, eu quero ler um versículo com vocês. Aqui em Gênesis 3 mesmo, o versículo 6. Antes de ler o versículo 6, antes de vocês lerem, só presta atenção. Se chegasse a perguntar aonde Adão estava quando Eva comeu, que impressão que dá? Que ela estava sozinha quando ela foi tentada, né? Os filmes, toda vez que a gente vai assistir filme de Gênesis, mostra lá Eva sozinha, ela lá, a serpente, né,
tentando ela, e ela vindo, ela comendo, daqui a pouco Adão chega e ela vai, né? Costumamos dizer que a mulher manda em casa desde aquele tempo, que ela deu o fruto, Adão não perguntou de onde era. Ele perguntou, ela mandou e ele obedeceu. Ela falou, toma, ele falou, tá aqui então. Né? Ela mandou e ele obedeceu. Ele não questionou, gente, olha que coisa impressionante, né? Ele não questionou de onde veio o fruto, ele pegou na mão e comeu. Ela mandou e ele obedeceu. Mas vamos ler o 6. Vamos lá, quem pode ler primeiro? Pastor, lê na sua versão. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e comeu também. Mas só esse mesmo. A versão do pastor comeu também. Tem alguém aqui com uma Bíblia versão de Jerusalém ou a NVT, nova versão transformadora? A minha fala assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejava para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Olha que coisa, você viu onde Adão estava? do lado dela. Do lado dela. Acaba sem vergonha, né? Adão estava do lado dela, gente. Ele viu tudo. Ele ouviu a conversa, ele viu a conversa, ele estava do lado dela. Então, a NVT, a Bíblia de Jerusalém, qual versão é a sua? King James. King James, acho que é King James atualizada, né? A QJA, tá? KJA, essa aqui, ó. Isso é boa também, viu, irmãos? KJA, King James atualizada. A NVT, nova versão transformadora, a Bíblia de Jerusalém, essas três trazem nesse texto, que é o texto dos originais. Depois, quando a gente entrar em bibliologia, a gente vai entrar nos originais, tá? Existem dois textos que são a maioria da nossa Bíblia. Um chama Receptus, tá? E o outro chama Crítico. Depois eu vou falar qual que é a diferença entre o Receptus e o Crítico. Mas essas três versões, que são versão do Receptus, elas trazem que Adão estava junto. Olha que coisa interessante. Provavelmente ele falou para ela não fazer, ela fez. Ela não faz Ou isso, sei lá, né, tem que mostra aconteceu. com ele. A gente sabe que ele estava junto. Aí ele falou, já que você fez, eu vou fazer também. Já que você fez, eu vou fazer também. Agora, olha só. Vocês perceberam que quando ela comeu, a queda não tinha sido decretada, mas o bicho pegou mesmo depois que ele comeu? Verdade. Por quê, gente? Porque ela, com certeza, ela sabia que era proibido, porque ela falou isso para a serpente. Não podia. Ela sabia que era proibido. Só que ela recebeu a proibição dele. Ele passou, ele que chegou para ela e falou assim: Deus disse que é proibido. Agora ele não. Ele recebeu a proibição do próprio Deus. O juiz era maior. O próprio Deus que deu a proibição para ele. O próprio Deus que deu a lei para Moisés. Ou seja, ele só tinha a responsabilidade de passar um para o outro. Agora Adão não. Adão recebeu a proibição do próprio Deus. Por isso que não teve para com Adão, naquele momento, que Deus, ele não permitiu assim, ele não foi, que palavra? Maleável com Adão. Ele foi e já julgou ali depois que Adão comeu. Porque Adão recebeu primeiro a lei, recebeu do próprio Deus. Não é porque muitos dizem que é um Deus machista, que escreveu na cabeça, não. É porque Adão recebeu do próprio Deus. Então por isso que o julgamento foi.
Agora, o que tornaria eles, ao comer do fruto do bem e do mal? Será que eles eram inocentes como crianças? Será que eles não sabiam nada? Gente, se Adão catalogou na sua mente todos os animais que viviam lá, como é que ele não sabia nada? Gente, Adão não foi criado perfeito? Adão era um ser extremamente inteligente, porque ele foi criado em perfeição. Ele era em perfeição de tudo. Então ele era extremamente inteligente. Não dizem por aí que o ser humano não usa 100% da sua capacidade cerebral? Muito provavelmente o ser humano no seu estado perfeito, que é o estado perfeito em que Adão estava, poderia estar usando 100% da sua capacidade cerebral. Mas o que torna proibido esse fruto? O que eles vão conhecer? Porque a partir do que eles comessem, eles iam conhecer algo. O que eles iam conhecer, gente? A partir do que eles comessem? Que bem e mal é esse que eles iam conhecer? Será que Adão não conhecia o bem e o mal? Adão conhecia. A questão é que desobedecer a Deus para comer aquele fruto significava o seguinte: a partir de agora eu tenho autonomia para fazer o que eu bem quero e não dependo da vontade de Deus. É esse o conhecimento do bem e do mal que eles adquiriram. Autonomia para fazer o que quiser, independente daquilo que Deus quer. Porque quando Cristo fala ser como criança, não significa ser lá como uma criança inocente e não saber nada. Ser como criança significa dependente do Pai. O que a criança faz? A criança não se preocupa que vai comer. Ela sabe que vai chegar a hora, você vai dar a janta. A criança sabe que vai chegar a hora, você vai dar o almoço. Ela sabe que ela vai acordar de manhã, você já fez o leitinho dela, você já fez o pãozinho dela, ela vai acordar cedo antes de ir para a creche, já está tudo prontinho. Ela não vai ficar pedindo, porque ela sabe que o pai e a mãe que cuida estão lá dando. É nisso que seremos como crianças, entender que nós somos dependentes de Deus e que Ele é o nosso provedor. É isso que significa ser como criança. Essa é o sentido que Cristo fala, sejam como criança, ou seja, sejam dependentes de Deus. Porque a partir do momento que o homem comeu o fruto, o homem pegou autonomia para si. Então conhecer o bem e o mal significa conhecer o bem e o mal fora da vontade de Deus. Entenderam? É conhecer o bem e o mal fora da vontade de Deus. É dizer para Deus, agora eu tenho autonomia, não quero mais saber de ti. Se afastou de Deus. E a consequência de se afastar de Deus é o pecado. E hoje o pecado, o salário do pecado é a morte. Tá, gente? Então foi essa a consequência. Mais 5 minutinhos, nós vamos para o nosso café. O fato central de toda a história humana é a morte de Cristo. A cruz não apenas se eleva altaneira sobre as ruínas do templo, mas se sobrepõe a tudo quanto interessa ao homem. Todos os séculos se antecederam à morte de Cristo no Calvário, ou inconscientemente com vaga esperança. O grande marco da humanidade, a grande história da humanidade, foi Cristo morrer na cruz do Calvário. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi o grande marco da humanidade, porque não somente dividiu a humanidade. Hoje nós estamos em 2022, porque é 2022 depois de Cristo. Não somente dividiu a humanidade, mas trouxe redenção para a humanidade, trouxe esperança para a humanidade. A cruz, ela é a maior elevação da vontade de Deus na terra. É a cruz de Cristo, tá, gente? Na próxima página 35, a ressurreição. Antes da gente ler a ressurreição, vamos abrir 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e 14. Quem achar primeiro pode ler. Oi, irmão, obrigado pela água. Deus abençoe. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 15, versículo 13 e 14. Quem achar primeiro aí já pode ler.
E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Amém? Ou seja, aqui Paulo está dizendo o seguinte: se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos fazendo cultuando a Cristo? Se Cristo não ressuscitou, qual é a esperança que nós temos depois da nossa morte e em vida também? Só estamos aqui hoje porque Cristo ressuscitou. Buda não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, os deuses egípcios não ressuscitaram, os deuses romanos não ressuscitaram, os deuses gregos não ressuscitaram. Se você for lá no túmulo de Maomé em Meca, você vai ver o túmulo dele lá. Se você for lá no túmulo do homem chamado Siddhartha Gautama, que é Buda, você vai ver o túmulo dele lá. Se você for lá em todo lugar ver o túmulo desses heróis, você vai ver o túmulo deles lá. Agora, se você for para Jerusalém, for até o túmulo de Cristo, está uma placa escrita em inglês: I not here, ou seja, ele não está aqui. Glória. Ele não está lá porque ele ressuscitou. Aleluia. Ele não está lá. Se for lá no Maomé, ele está. Se for lá em Buda, ele está. Mas se for em Cristo, ele não está lá. Porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo. Não é um Deus morto para gente. Então foi porque ele ressuscitou é que nós estamos aqui hoje. Glória. Amém? Ele salvou. Aí nós vemos aqui muitos contrastes na cruz, né? Nós vemos primeiro o contraste dos ladrões da cruz. Um questionando a Jesus e o outro adorando a Jesus. Aí muita gente fala assim: ah, você é que nem aquele ladrão lá, vou aprontar, bagunçar, viver. Aí depois, quando já tiver feito tudo de ruim, quando tiver perto de morrer, aí eu vou e aceito Jesus. Mas vocês lembram que eu falei que a gente nunca sabe a hora de morrer? Verdade. A gente nunca sabe qual é a hora. Então não devemos nos comparar àquele ladrão da cruz. Não devemos nos comparar ao que aquele ladrão da cruz fez. Inclusive, gente, muitos chamam ele de Dimas, mas não está na Bíblia escrito o nome dele. Não é a Bíblia que referencia. São livros pós-bíblicos que fazem essa referência. Por que eu estou dizendo isso? Que a gente tem que tomar muito cuidado com referências e com história. Tem uma pregação, inclusive, que o Abílio Santana trouxe uma vez, dizendo que quando Deus apareceu para José, o pai de Jesus, e falou assim para ele: olha, vai para o Egito. Ele pegou Maria, pegou Jesus recém-nascido e estava indo para o Egito. Aí de repente ele foi cercado por ladrões. E dessa que ele foi cercado por ladrões, os ladrões começaram a roubar ele, começaram a derrubar Maria e iam machucar o bebê também. De repente chegou um homem e salvou todo mundo. E esse homem era Dimas. Aí depois ele fez um concerto com esse Dimas, ele falou assim: olha, sempre se lembre de mim. Aí daqui a pouco esse homem que era ladrão também, que defendeu José e Maria dos ladrões, estava na cruz com Jesus. Essa história é até bonitinha, mas a gente não sabe da veracidade dela, a gente não sabe se ela é verdadeira. Inclusive, se você for numa igreja séria, eu digo que nós somos igreja séria. Todas essas igrejas neopentecostais gostam de fazer campanhas. Por que eu estou falando isso? Uma vez, um conhecido meu foi pregar numa Assembleia de Deus no Belém e citou essa história. Antes de descer do púlpito, o pessoal pegou ele e falou assim: aonde está essa história? Está escrita onde? Foi algum livro pós-bíblico? Eu quero saber. Gente, inclusive, aproveitando a oportunidade, pastor, muitos falam da história da cordinha, tá? Já ouviram falar da história da cordinha? Que amarra o sacerdote, ele vai lá,
ele amarra a cordinha e nas vestes dele tem um sino, aí ele entra dentro do Santo do Santo. Aí as pessoas ficam lá fora, falam, se ele está em pecado, Deus vai fulminar ele lá e a gente puxa ele. Né? Já ouviu falar isso, né? Inclusive eu já preguei sobre isso também, tá? Essa história, gente, primeiro, ela não está na Bíblia, tá? Existe fora da Bíblia um livro que é muito confiável, não é o Flávio José, tá? É o Talmud. É um livro que é muito confiável, só que ele não está no Talmud. Existem 2 livros extra-bíblicos dos judeus, não nossos. 2 livros extra-bíblicos que chama Zohar e Cabala. Ó, o próprio nome você já percebe, Cabala, né? Coisa boa, né? Essa história de numerologia começou com os judeus. A Kabbalah é a numerologia judaica. Eles fazem uma árvore e fazem 9 números nessa árvore. Então eles pegam, por exemplo, o seu nome, a sua data de nascimento, e eles vão te calculando lá. Aí vai chegar no número lá, no denominador comum. Aí eles falam, ó, através desse número você é isso, 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 é adivinhação. E adivinha de quem veio? Dos judeus. Olha que coisa interessante. E existe um livro muito próximo a Kabbalah, que chama Zohar. E é nesse livro chamado Zohar que está essa história. A história da cordinha. Esse livro, ele não é muito confiável. Nem os próprios judeus ortodoxos, ou seja, aqueles que mantêm a sã doutrina. Quando a gente fala ortodoxo, é aqueles que mantêm a doutrina, tá? Nem os próprios judeus que mantêm a doutrina vão na onda desse livro. Ou seja, os próprios judeus ortodoxos, eles dizem que essa história não existe. Do sino, sim, tá, gente? Está lá em Êxodo. As vestes do sacerdote tinham sino, tá? Mas a história da cordinha não existe. Ou seja, ela existe, mas não tem fundamentação bíblica, tá? Então devemos tomar muito cuidado quando a gente for pregar com essa história da cordinha. Outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado. Já ouviram falar a história do lenço dobrado? Quem já ouviu? Do túmulo? Que Pedro e João chegaram e viram o lenço dobrado, e que aquele lenço dobrado, um senhor da casa, um judeu da casa, quando ele está comendo, já viu essa história, pastor? Quando ele está comendo, é uma história bonita, né? Quando ele está lá comendo, os seus empregados estão olhando ele comer. Aí quando ele para de comer, ele pega o lenço. Se ele pega o lenço, limpa a boca e joga, significa que ele terminou de comer. Aí os seus empregados vão e retiram a comida. Mas se ele pega o lenço e não limpa a boca e deixa dobradinho, bonitinho, e deixa ali do lado, ele está dizendo o quê? Eu vou voltar. Aí você chega no túmulo e vê o lenço dobradinho, é Cristo dizendo, eu vou voltar. Eu na igreja da glória. Gente, isso daí foi uma corrente de emergência de 2005. Nem os judeus sabiam que era a cultura judaica. Se nem os judeus conhecem essa história, como é que a gente vai falar que é deles? A história é tremenda, gente. A história levanta a igreja. A história é coisa linda. Mas não é verdade. Mas a maioria dos pregadores é contador de história. É contador de história. Eles querem fazer uma cena, né? Exatamente, quer trazer a emoção para a igreja. A história é linda, mas é a história da carochinha. Tem um pessoal que eu dou aula de segunda-feira, eles falam que é a história do Zezinho. Pois se não está na Bíblia, é o Zezinho que contou. Então, gente, é bom teologia para isso. Eu tenho certeza, pastor. Não vai dar um mês. O pessoal aqui, ó, já vai pegar os pregadores que vêm pregar aqui. Mas é. Não vai dar um mês. Você vai ver, o pessoal vai esperar ele aqui, ó. E vai perguntar. Tenho certeza que vocês vão fazer isso. Tenho certeza que vocês vão fazer isso. Vocês vão perguntar para o pregador onde está. O pregador vai ter que ser bom de Bíblia e mostrar para vocês onde está. Porque se você mostrar que vocês são melhor que ele. Né? Não, o pregador, gente, a gente ama, né? Se chega alguém lá na igreja, cansamos de chamar pregador que
que falhou na mensagem, né? Ele fala, é humano, tá, gente? Não dizendo que pregador, às vezes também pode não estar no dia dele, ou às vezes a gente, quando chamava ele numa época, ele era de um jeito, aí chama ele em outra época, ele é de outro. Isso acontece com todo mundo, tá, gente? Com toda igreja, isso é normal, tá? Mas daí a gente pode questionar, porque daí a gente conhece. Não é verdade? Isso é normal. Então vamos para o café agora, rapidinho, fazer 10 minutinhos aí. Então, como nós já vimos, a cruz é o firme alicerce do cristianismo. Já vimos aqui a importância da ressurreição. Praticamente nós falamos a página 37, tá, gente? E o resultado da ressurreição. Então vamos para 38. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Tá? Qual o texto que eu deixei aqui para nós? Era Mateus 12:39. Isso, pode ler. Lê o 39 e o 40. E ao que Jesus respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, todavia nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. 40 também? 40 também. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Amém? O próprio Cristo, ele já profetizou. E ele comparou a sua morte e ressurreição a um sinal. Que seria esse? Sinal do profeta Jonas. O que acontece com essa história de sinal, gente? Sinal era algo que os judeus sempre pediam. Então o sinal era algo que não vem daquele dia. É algo que vem desde quando Deus tirou o povo do Egito. O povo sempre pedia sinal. O povo atravessou o Mar Vermelho. Você imagina, gente, aquele marzão abrindo no meio e Israel passando ali no meio e Deus esperando a última pessoa terminar de passar, fechar aquele mar e no outro dia as pessoas continuarem incrédulas. Vocês lembram que eu falei que não faltava nada no deserto? Eles tinham até alimento de carne. Eles estavam com saudade, não é de carne, eles estavam com saudade do pepino e da cebola, literalmente. Porque o que eu estava falando semana passada, se eles podiam fazer sacrifício de animais, então eles criavam animais. E se eles criavam animais, era permitido consumir a carne dos animais. Ou seja, eles tinham picanha, eles tinham filé mignon, eles tinham contrafilé, mas eles queriam pepino e a cebola. Olha como o povo reclamava. Olha o estado lastimado do povo. Tá, gente? Então o que acontece? Os judeus sempre pediram um sinal. Não é só Jesus que enfrentou isso, não. Quer ver? Primeiro epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos ver lá. Primeiro aos Coríntios, lá no capítulo 1 mesmo. Deixa eu só falar um versículo específico, tá? Capítulo 1, versículo 25. Quem pode ler? Quem pode ler? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu vou explicar essa loucura e essa sabedoria, tá? Agora nós vamos aqui no versículo, deixa eu ver um chave para a gente entender por que eu falei isso. Paulo falou do sábio por causa dos gregos, que os gregos pediam
sabedoria. Agora os judeus, eles pedem sinal. Agora no 21 e 22. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprovou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Então Paulo ele fez um contraste. Os gregos sempre buscaram sabedoria. Então o que Paulo estava dizendo? Quando ele ia nas cidades gregas pregar, os gregos falavam assim para ele: mas Paulo, esse Deus que você está pregando, ele pode nos explicar os mistérios do universo? Ele pode nos explicar como que as estrelas estão lá no céu? Como que os vulcões entram em erupção? Esse Deus pode explicar como que a gente morre afogado dentro do mar? Então eles buscavam sabedoria. Já os judeus não. O que os judeus buscavam? Se tu és Deus, desce da cruz. Se tu és Deus, faz um milagre para eu ver agora. Então os judeus, por tradição, sempre buscaram sinais. Inclusive no Talmud se dizia o seguinte: que quando o Messias viesse, ia se manifestar sinais. E que sinais se manifestariam? O que a gente vê lá em Isaías, que até o próprio Jesus ele leu, se eu não me engano, acho que foi em Lucas 4. Ele fez essa leitura do livro de Isaías. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos cativos, libertar os cativos, para curar os cegos, levantar os paralíticos. Então, esse texto de Isaías que Jesus citou em Lucas, é um texto que o Talmud cita como um sinal messiânico. Então, os judeus diziam o seguinte: quando o Messias vier, vai se manifestar sinais. Quais sinais se manifestariam? Que o cego ia enxergar, o paralítico ia andar, que o mudo ia falar. Então esses seriam os sinais que iriam se manifestar. É por isso que até João Batista, quando foi preso, e Jesus não foi lá defender ele mandou perguntar, os discípulos e perguntar para Jesus se era ele mesmo, ou se devia esperar outro. Aí o que acontece? Jesus falou: olha, manda avisar João Batista, que os cegos estão enxergando, que os paralíticos estão andando e o evangelho está sendo pregado. Por quê? Jesus falou assim: eu não preciso dizer nada, os sinais messiânicos já estão aí. Então Jesus nunca precisou comprovar nada. Deus é um Deus que nunca precisou provar nada para ninguém. Ele faz e pronto. Deus não tem crise de identidade. Deus sabe quem Ele é e Ele não se preocupa se o homem vai aceitar ou não. Ele determinou que os sinais do Messias seriam aquele. Os judeus crendo ou não crendo, o Messias não seria o que eles pensam. O que eles pensavam? Que o Messias ia vir de uma família rica, ia andar com os nobres, ia estar nos palácios. Era um homem vestido de cavaleiro, com uma espada na mão, sentado no cavalo, que ia liderar ali a rebelião contra Roma, que ia ser um grande político. Eles esperavam isso. Não o homem de Nazaré, o homem simples do campo, que tinha ternura nos olhos, que andava com os pobres, que comia com pecadores. Eles não esperavam esse homem simples. Eles esperavam um líder político, fortão, bombadão de academia, aquele lá que ia falar, ia carregar multidões. Eles não esperavam um líder manso, um líder que fazia somente a sua parte, não procurava aparecer, porque as pessoas, os cegos enxergavam, os paralíticos andavam e falavam: conta para ninguém. Mas eles eufóricos lá e contavam. Por quê? Ele não se preocupava em se aparecer, tá? Então, não se preocupava com isso. Só que não era o Messias que os judeus queriam. Eles queriam um líder político. Só que a Bíblia não fala que o Messias era um líder político. A Bíblia, pelo contrário, ela fala o seguinte do Messias, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É isso que a Bíblia fala do Messias.
ele não tinha formosura, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É isso que a Bíblia fala do Messias, não fala que ele ia ser um líder político, porque Jesus queria mostrar para eles que o maior inimigo de Israel não era Roma. Jesus queria mostrar para eles que o maior inimigo de Israel, assim como o maior inimigo da humanidade, era o pecado. Que o inimigo a ser vencido não é o Roma. O inimigo a ser vencido é aquele que ninguém consegue, o pecado. Esse é o principal inimigo da humanidade. Os judeus queriam que tivesse alteração na democracia deles. Exatamente. Na vida de Jesus. Para eles, Jesus ia liderar uma rebelião, ia expulsar Roma de lá e ia comandar tudo. Né? E depois eles chegaram até o momento que eles criam que Jesus ia fazer isso. Só que Jesus mostrou que ele não veio para isso, ele não era líder político. Que ele veio para libertar o povo do pecado. Não veio para libertar o povo da escravidão de Roma, ali da mão de Roma. Né? Porque Roma é assim, eles conquistavam a terra, eles chegavam nas pessoas e diziam, ó, você tem liberdade de culto, você só vai ser nosso vassalo, vocês vão pagar imposto para nós. Só isso, mas vocês têm liberdade aí. Duas coisas que você não pode fazer. Se levantar contra Roma e deixar de pagar imposto para Roma. O resto, vocês têm liberdade de tudo. Né? Pode ver, eles também não tinham liberdade de matar. Eles só podiam matar quando fosse questão religiosa. Então por isso que Jesus foi acusado por questões religiosas. Tá? Aqui nós vemos uma questão dos dias da morte e ressurreição de Cristo. Porque se você for contar, sexta à noite, né? Sábado e domingo dá 2 dias. Mas a contagem para os judeus é o seguinte: a noite para o judeu começa 6 da tarde e o dia para o judeu começa 6 da manhã. O nosso horário é qual? Meia-noite vira de um dia para o outro. Só que para os judeus, 6 horas da tarde, por exemplo, você está na sexta-feira. 6 horas da tarde na sexta-feira já é sábado para eles. Até 6 horas da tarde do outro dia. Então para eles é totalmente diferente o conceito de dia. Então ele morreu na sexta, aí sábado e domingo ele ressuscitou. Então deu os 3 dias, pelo qual Cristo ressuscitou, que é o que o livro está explicando aqui. Tá? Aí na próxima página, 39, que ele cita para serve significa preparação para o sábado. Na passagem de Marcos 15:42 fica terminantemente esclarecido que Jesus morreu numa sexta-feira, chegada à tarde, porquanto era o dia da preparação. Isso é véspera do sábado. Com isso o autor registrou a fim de certificar de que seus leitores não judeus entenderiam que ele apontava o dia da crucificação como o dia imediatamente anterior ao sábado, pois os leitores gentios talvez entendessem a expressão preparação como designação para um dia particular na semana. Ou seja, Marcos e Mateus explicaram claramente, deu para entender que foi no sábado que Jesus foi crucificado. Só que percebe uma coisa, Jesus ceou com os discípulos no dia anterior. E a ceia para os judeus era exatamente no dia anterior. Seria, no caso para nós, a quinta-feira. Tá? Mas os judeus celebraram, por exemplo, quando chega na quinta-feira, 6 horas da tarde para nós, para eles já é sexta-feira. Então, na quinta-feira, 6 horas da tarde, para eles sendo sexta, foi quando eles celebraram a Páscoa. Aí, depois que eles celebraram a Páscoa, Jesus foi para o Getsemane, levou seus discípulos e foi ali que ele foi preso. E Jesus passou a noite inteira na casa de Anás e Caifás sendo julgado. Tá, gente? E a Bíblia, até esqueci de citar algo interessante aqui, que quando a gente vê não somente a crucificação de Cristo, mas todo o propósito que Deus determinou para Cristo, isso que eu vou falar não é que está escrito na Bíblia, tá? Mas é algo claro que a Bíblia nos mostra. Por exemplo,
Olha só que coisa interessante. Olha como Deus ele prepara tudo. Olha como Deus prepara tudo. Quando Jesus ele estava na terra, havia 2 sumos sacerdotes, que eram Anás e Caifás. Só que o interessante é que Anás e Caifás, eles não eram sumos sacerdotes da linhagem de Arão. Eles eram sumos sacerdotes escolhidos por Roma e pelo povo. Aí a Bíblia, Lucas vai citar um homem que é da linhagem de Arão. Quem é esse homem que é da linhagem de Arão? É um homem chamado Zacarias. E ainda Lucas cita Zacarias da linhagem de Arão. Ele vai citar Zacarias e vai falar que Zacarias era da linhagem de Arão. Olha só o raciocínio onde eu vou chegar. E Zacarias foi pai de quem? De João Batista. Olha o mistério, gente. Olha o mistério aí. Olha só o mistério. João Batista, ele se vestia diferente. E o sumo sacerdote se vestia diferente. João Batista comia diferente. E o sumo sacerdote comia diferente. Vocês lembram que a Bíblia diz que havia um dia chamado Yom Kippur, dia do perdão? Uma vez no ano, o sumo sacerdote, vocês vão entender onde eu quero chegar. Ele apresentava um sacrifício que era para todo o povo. Ele ia levar um cordeiro, mostrava para o povo que era um sacrifício só que ele fazia na onde? No Santo do Santo. Então ele levava aquele cordeiro para dentro do Santo do Santo. Só que sabe uma coisa interessante? Quando ele ia levar o cordeiro para dentro do Santo dos Santos, ele apresentava aquele cordeiro e dizia, vocês vão pegar. Ele apresentava aquele cordeiro para o povo e dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do povo. E o que João Batista falou quando ele viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que até arrepiou, gente. Ele foi o sumo sacerdote que apresentou o Cordeiro de Deus para o mundo. Eita Jesus, coisa linda. Coisa linda, né? Então Deus não escolheu Anás e Caifás para apresentar o sacrifício. Deus escolheu João Batista da linhagem de Arão para apresentar o sacrifício. Olha que coisa tremenda. Deus cumpriu todo o Antigo Testamento. O sacerdote apresentando o sacrifício. E o sacrifício foi em que dia? No dia do batismo. No dia que morre o homem velho e nasce o homem novo. E por que os judeus questionavam o batismo de João? Porque naquele tempo havia batismo, tá, gente? Havia mergulho. Só que o batismo era assim. A pessoa se convertia ao judaísmo. E quem se convertia ao judaísmo, que não era judeu, era gentil, era chamado de prosélito. Então, por exemplo, nós não é judeu, né? Nós chega lá e começa a saquepar, começa a fazer a oração do Shema, Shema Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Rafa, aí nós somos considerados prosélitos. Só que para ser prosélito tem uma iniciação. Então o que eles faziam? Eles pegavam uma água, seja um barril, seja um tanque, seja um rio, e eles mergulhavam a pessoa naquele rio. E quando subia lá de volta, ele dizia: agora você é um prosélito. Significando o quê? Que ele, não sendo de linhagem judaica, ali no momento em que ele foi batizado, Deus perdoou a transgressão dele e ele retornou como membro da família de Deus, por se integrar à religião judaica. Entenderam? Então, ele mergulhou, voltou, se integrou à religião judaica. Então, o que os judeus estavam questionando João Batista? João Batista ele estava fazendo um batismo diferente. Porque para os judeus, um prosélito é o batismo para o arrependimento. Então, você se arrependeu de ser um gentil e você se tornou um prosélito. Você se tornou um judeu como nós. Só que João Batista ele estava batizando quem? Os próprios judeus. Então, era isso que eles estavam questionando.
Eles estavam dizendo, mas não precisa ser batizado. Aí João Batista, precisa sim, vocês precisam de arrependimento que nem os gentios. Então por isso que João Batista foi questionado. Porque havia batismo naquele tempo, só que era para quem não era judeu se tornar judeu. Aí João Batista estava batizando não para quem era judeu se tornar judeu. João Batista estava batizando para arrependimento de pecado. É a mesma coisa que um estrangeiro sendo naturalizado. Exatamente. Então passava uma iniciação, e essa iniciação era o batismo. Então os judeus diziam, como que a gente não precisa de arrependimento? A gente não precisa de ser batizado e você está batizando. Ele está falando, porque vocês também pecam. Porque vocês também precisam de arrependimento. Então por isso que eu estou batizando vocês, por isso que ele foi questionado. Que até foram perguntar para Jesus naquele texto, né? O batismo de João é de Deus ou não é? Aí Jesus jogou a resposta para eles não souberam responder, porque dependendo da resposta eles iam ficar em saia justa lá, né? Então, acontecia exatamente isso. Gente, se vocês tiverem dúvida, pode falar. Se eu estiver muito rápido, vocês podem falar, tá? Então, Cristo, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Vamos abrir Efésios 4. Vamos ler o versículo 8 até o 10. Por isso, diz, subindo ao alto, levou o cativo no cativeiro e deu dom aos homens. Ora, isto de que ele subiu, o que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então está dizendo que ele desceu, não é verdade? E levou cativo o cativeiro. Se não foi ele que desceu e resgatou. Aqui Paulo está dizendo o quê? Que ele resgatou o seio de Abraão, que é citado lá em Lucas 16, tá? Que fala da história a parábola do rico e do mendigo. Aí foi lá que ele foi e resgatou aquela parte. Agora vamos abrir 1 de Pedro. Deixa eu lembrar o versículo. Que às vezes dá um branco na gente assim, tanto versículo, que às vezes dá um branco na gente. Só um minutinho, tá, gente? Eu vou lembrar o versículo. Só um minutinho que eu vou lembrar o versículo. O versículo é o seguinte, eu vou até explicar o que ele está dizendo. Ele está dizendo que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Quando ele fala isso, ele está dizendo que Jesus foi ao inferno e pregou para os mortos. Aí ele faz um contexto de Noé, né? No tempo do dilúvio não se salvou todo mundo, mas somente 8 pessoas se salvaram. Ele entra nesse contexto de Noé. Jesus, a palavra certa ali para pregou, é proclamou, tá? Proclamou a sua vitória na cruz no cativeiro. Então foi isso que Jesus fez quando ele desceu ao inferno. Ele levou para si o povo que estava aguardando ele no seio de Abraão e levou para o paraíso. E proclamou a sua vitória lá no inferno para todos aqueles que morreram sem arrependimento. Tá? Todos que morreram sem arrependimento, ele proclamou a sua vitória na cruz. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Tá, vamos lá, vamos dar continuidade. Agora
nós vamos entrar aqui, vamos passar isso aqui do tempo. Agora nós vamos para 41. As aparições do Cristo ressurreto. Vamos para 1 Coríntios 15. Não vamos ficar só nesse versículo 20, não. Eu quero ler mais versículos para a gente entender que Paulo ele dá uma sequência, tá? Vamos aqui para 1 Coríntios 15. Logo no comecinho, não é nem no 20 aí que está descrevendo, mas vamos a partir nós vamos ler alguns versículos, tá? Não vamos ficar só nesse 20 não. Nós vamos ler a partir do 1 Coríntios capítulo 15. Vou botar em Romanos, peraí, só um minutinho. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler a partir. Vamos ler bastante versículo, tá? O 6. Não, perdão, 6 não. O 4 ao 9. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Bem, então vamos lá, gente. Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu primeiro para quem? Para Maria Madalena, tá? Só que ele apareceu primeiro para uma mulher, não é porque dizem que é a mulher que mais faladeira, por isso que ele apareceu primeiro para uma mulher. Isso não tem nada a ver. Ele apareceu primeiro para uma mulher, pode ver que Jesus honrou o papel da mulher, né? Ele apareceu primeiro para Maria Madalena, tá? Mas a Bíblia também não fala, gente, que ela era prostituta, tá? Só fala que ele tirou 7 espíritos imundos dela. Não tem nenhuma passagem dizendo que ela era prostituta. Aí o que ocorre? Depois ele apareceu para os seus discípulos. Aí Paulo começa a falar a sequência aqui que nós lemos. Depois que ele apareceu para os seus discípulos, ele apareceu para Cefas, né, que foi Pedro, e depois para os 12 discípulos. Aí no 6, diz que ele foi visto por mais de 500 pessoas. E depois ele foi visto por Tiago, quem é esse Tiago? É o irmão dele, tá? E depois no final Paulo falou que ele apareceu para ele como um abortivo, né? E aqui que Paulo cita é lá em 2 Coríntios 12, que ele cita o arrebatamento dele. Ele andou com Jesus, tá? Mas aqui antes, nós vemos que Jesus apareceu para Maria, depois para Pedro, depois para os discípulos, depois para mais de 500 irmãos. Aonde estavam esses 500 irmãos? Em Atos capítulo 1, tá? Quando Jesus ele estava ministrando aquela multidão, então muito provavelmente aquela multidão eram essas 500 pessoas que Paulo está citando aqui. E o que aconteceu? Depois que Jesus ministrou a multidão, ele foi arrebatado. Aí os discípulos ficaram olhando ele sendo arrebatado, e apareceu 2 anjos. E os 2 anjos falaram assim: o que vocês estão vendo? Este mesmo que vocês viram subir é o mesmo que vai descer neste lugar. Eu já falei para vocês sobre esse mistério lá no monte.
Já falei para vocês? Não. Vamos abrir Atos primeiro. Vamos ler o versículo chave para a gente não perder muito tempo, tá? Atos capítulo 1. Vamos ler o versículo 9, o 10, até o 12. Atos 1, do 9 ao 12. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jesus do monte, chamando das oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Até o 12, né? Acho que você já leu o 12 praticamente, né? Já. Gente, vamos lá, vamos guardar essa palavra aqui. Aonde que Jesus subiu? E qual que era o monte? Guarda bem. Monte das Oliveiras. Por que eu estou falando para vocês guardar bem o Monte das Oliveiras? O que o anjo falou? Que ele vai voltar, não falou? E o que o anjo falou? Que ele vai voltar neste mesmo lugar. Não foi? Ele falou: esse mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo que vai voltar nesse mesmo lugar. Certo? Guarda bem. Vai voltar onde? Monte das Oliveiras. Agora abre Zacarias 14. Versículos 3 e 4. Zacarias 14, 3 e 4. Isso. Então Yahvé se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte será retirado para o norte, a outra metade para o sul. Ele vai estar onde? Monte das Oliveiras. Ele vai voltar onde? Você viu que Zacarias 14 fala? Viu? Quando Jesus voltar, que é aquela visão que João tem, que ele vai estar no cavalo, nas suas coxas, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vai descer no Monte das Oliveiras. E ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai dividir em 2. E Israel vai passar por baixo. Por quê, gente? A grande tribulação, nós vamos entrar em escatologia mais em breve. A grande tribulação é o período para os judeus. É o momento que Deus vai tratar com os judeus. A igreja não vai estar na terra. A igreja foi arrebatada. Então, na terra, vai estar as nações contra os judeus e os desviados. Vocês lembram até que eu falei, não existe igreja que sobe e igreja que desce, a igreja é uma só. Se ficou é porque não é igreja. Então a igreja é uma só. Não existe, eu já vi, aí é mais heresia, porque tem coisas que o pessoal prega e não está na Bíblia e tudo bem. Mas tem coisas que é heresia. Heresia é pregador dizer crente Elias e crente Eliseu. Já viram eu pregar isso? Já. Isso é heresia. Porque como que vai comparar um crente que ficou com Eliseu se Eliseu era crente?
É uma heresia com Eliseu, não é? Como que eu vou comparar o crente desviado que ficou com Eliseu? Gente, essa aplicação de arrebatamento não se faz a Elias e Eliseu. Tá? Porque os dois eram crentes. Como é que só os crentes vão subir no arrebatamento e eu vou fazer uma comparação com dois crentes? Quem ficar é porque não é crente. Quem ficar é porque brinca de ser crente. Então vai subir quem é crente. Vai subir quem é igreja. Quem ficar é porque não é igreja. Então não existe igreja que sobe e igreja que desce. Não existe igreja que fica e igreja que vai. A igreja é uma só. É a que vai. Tá? A igreja é só a que vai. Não existe duas igrejas. A igreja é uma só. Jesus, ele vai fazer o quê? Vai descer no Monte das Oliveiras. Tá? Agora, Zacarias, gente, é tão profundo. Eu acho melhor a sua versão, pastor. Se eu falar uma coisa para vocês que Zacarias fala, olha, vou dizer para vocês vão ler o livro de Zacarias hoje todinho. Olha o que Zacarias fala no 13, na sua versão. No 13, 6. Se alguém lhe perguntar, que feridas são estas no seu corpo? E ele responderá, fui ferido na casa de meus amigos. Tem alguém com uma versão escrita nas suas mãos? E se alguém lhe questionar que feridas são essas em tuas mãos, de corpo, eis que ele explicará, fui ferido na casa de meus amigos. Essa versão é profunda, gente. Você viu? Ali está dizendo, como é que Zacarias sabia que Jesus foi crucificado? Como é que Zacarias sabia que ele tinha ferida nas mãos? E que eles iam perguntar e ele ia dizer, fui ferido na casa de meus amigos. Ele não foi traído por Judas? Ele não chamou Judas de amigo? Então todos que traíram ele, ele está chamando de amigo. Que feridas, Jesus, são essas nas tuas mãos? Porque quando ele voltar no Monte das Oliveiras, é quando os judeus vão receber ele. Aí ele vira e fala assim, os judeus vão virar para ele e falar assim, que feridas são essas nas tuas mãos? Aquela mesma ferida que ele mostrou para Tomé. Ele vai dizer, são feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Olha que profundo é Zacarias, gente. Ele cita a crucificação de Cristo e a volta de Cristo. Profundo, né? Amém? Então, como nós já citamos aqui, que ele apareceu a Maria, às mulheres, aos discípulos, e está aqui tudo na página 42, 43, na semana que vem, nós vamos a partir da 44, tá? Provas finais da ressurreição, tá? E muito provavelmente a gente vai estar praticamente já acabando essa matéria, e na outra quinta, se encerra essa na outra, muito provavelmente a gente já começa a nova, tá? Amém? Então os irmãos que também ficou de acertar, pode acertar com a secretária. E nós vamos orar agora, né? Deixa eu ver quem que eu vou escolher para orar, e o pastor Robson entrega as bênçãos. Você ora e o pastor Robson entrega as bênçãos, amém? Vamos lá. Deus amado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, pela tua palavra, Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo venha ser com cada um de nós para todos sempre, até a vinda de Cristo. Todos digam amém.